Caros irmãos, meus irmãos, vim aqui mais uma vez conversar convosco, conversar com todos os angolanos, já que o nosso país conhece problemas sérios e muitos entre nós sentimos já feridos desde há bastante tempo. Então não é possível, não é bem, entretanto, ferir mais a sensibilidade dos angolanos, seja quem for, seja qual for a sua etnia, o seu grupo. Entretanto, pedimos que pautamos ao civismo, pautamos a paz duradoura, a convivência em comum, em harmonia com todos. Entretanto, aqueles que, por outra forma, precisam de marcar o tempo, ou mesmo precisam de protagonismo, que procuram outras formas de trabalho, outras formas de publicidade, outras formas de levar a cabo as suas tarefas, o seu trabalho, e não ferir mais a sensibilidade de certos grupos que já foram feridos há muito tempo. Nós somos, portanto, esta etnia que muito sofreu em Angola, somos este grupo dos angolanos que mais sofre em Angola e não queremos que alguém venha mais aqui, portanto, ferir a nossa sensibilidade. Os Bakongos é o único grupo que foi combatido de forma exástica e como sabe que a primeira guerra, a primeira luta que o MPLA organizou, metodicamente preparou, é a eliminação dos Bakongos. E sabe muito bem que os Bakongos politicamente não são representados. Nós, os Bakongos, não estamos bem representados na cena política ou no xadrez da política angolana. E somos os mais discriminados, os mais que têm sofrido. A prova é que quando andamos em todo o país, através do território angolano, nós podemos constatar os efeitos, por exemplo, da paz, que não são vistas em Angola, no norte de Angola. Posso citar as províncias mais discriminadas de Angola: província do Uís, província do Mbanza Congo, que vocês chamam província do Zaire. Tudo isto é de forma pejorativa, de forma exclusiva, de forma, portanto, a mais baixa, não é? Porque consideram os angolanos do norte como um pequeno grupo, um grupo que não representa quase nada. Eu fiz uma pesquisa aí no Ministério do Território e posso ver que a comunidade ou a etnia Bakongo é considerada como a mais baixa, como a minoritária de Angola, não é? E isto não é verdade. Não é verdade porque nós representamos a grande massa angolana. Portanto, quem não é Mukongo não é angolano. Porque o Ovimbundo, que é maioritário, ele também é Mukongo. Então, quem não é Mukongo, eu acho que não pode ser angolano. É esta confusão que nós temos, porque a história foi mal contada, a história foi falsificada pelo MPLA
que os nossos jovens que nasceram nos anos 80 até para cima não conhecem realmente a história de Angola. Então, eu tentei ilustrar alguns efeitos históricos na página do MPD Angola. Tentei, entretanto, inscrever uma parte da história do Congo para terem a ideia, terem a noção, para quem não conhece a história de Angola, porque não há história de Angola sem o povo bacongo, não há história de Angola sem o reino do Congo. Portanto, nós devemos contar a história como ela é, porque essa nova geração tem muita confusão. Essa nova geração que tem problemas de pesquisas, tem problemas de estudos, porque o nosso nível já, porque o nosso ensino também foi partidarizado. Por isso, mesmo um aluno de faculdade, um estudante de faculdade, não tem bases, não tem bagagem suficiente para poder narrar a história do país, a história de Angola. Entretanto, não há história de Angola sem o povo Congo, não há história de Angola sem o reino do Congo, porque tudo começa pelo reino do Congo. Eu já lancei um desafio na minha última, penúltima intervenção histórica, sobre esses artigos todos que eu coloquei aí no perfil do MPD Angola. Lancei um desafio a que puder, portanto, me provar a existência desses reinos todos que todos defendem, do sul ao oeste, ao oeste, portanto, tenha defendido cada vez mais os reinos. E eu lancei um desafio para, se houvesse alguém que pudesse desafiar comigo sobre a existência de certos reinos após o reinado do Congo, após o reino do Congo. E eu acho que não há ninguém que pode desafiar comigo sobre todos os documentos que eu já publiquei no Facebook do MPD Angola sobre a existência de reinos em Angola. Não existiu outros reinos, não. O reino do Congo foi o único reino que depois espalhou-se através do território nacional, através dos primos, dos cunhados, e sobrinhos, irmãos, etc. Aquele conflito que houve dentro do reino do Congo fez com que os primos, os irmãos, os sobrinhos se separassem do reino e espalhassem através do território nacional. Porque os grandes ícones da nossa história, então, se eu posso ir buscar, por exemplo, o Nzingambandi, aquela que vocês chamam Zingabandi, Zingabandi não é Zingabandi, é Nzingambandi. Então, vou buscar só esta pequena história do Zingabandi e também do Nimialukeni. Para quem conhece a história de Angola, eu sei, conhece muito bem quem foi o Nimialukeni e quem foi o Nzingambandi. Então, os dois pertenceram, portanto, ao reino do Congo. É isso que eu disse, que não há reino, não pode me justificar um reino que existiu antes do reino do Congo. Então, são provas que os grandes reis de Angola, o Nzingambandi, o Nimialukeni, que fazem grande família de Angola, são todos bacongos. E vou buscar mais um nome muito típico, Luanda. Luanda significa, na nossa língua, Kikongo, Luanda. Quer dizer, a palavra não foi Luanda, a palavra foi Luanda.
Lunwand, ou Luanda, quer dizer, dependentemente no Kimbele, Luanda, Sakandika, Kimbele, Luanda, nós podemos dizer Luanda, Luandi. Então, significa bate-lhe, dá-lhe nos cornos. Então, foi assim que o português ouviu esta palavra, Luandi. Então, ele não conseguiu pronunciar esta palavra. Então, é aí onde sai o nome de Luanda. E, praticamente, Luanda era habitada pelos cidadãos do norte. Não é? Porque Luanda é norte. Então, ninguém vem aqui me dizer porque Luanda é centro, Luanda é sul, Luanda... Okay. Não, Luanda é norte. Luanda faz parte do norte de Angola. Então, Luanda foi habitada pelos cidadãos do norte. O meu tio trabalhava já em Luanda nos anos 60, nos anos 70, não é? Em 70, o meu tio Manuel Lutumba já trabalhava no aeroporto, hoje é aeroporto 4 de fevereiro, aeroporto internacional. O meu tio já trabalhava lá. Então é para dizer que mesmo esta Luanda, que hoje muitos defendem serem Luanda, serem luandeses, então Luanda faz parte do território Congo, não é? Cachito, o Bengo, uma parte do Bengo, uma parte do Kwanza Norte. Sabe muito bem que em Kwanza Norte fala-se duas línguas. Tem o Kikongo e tem, como se diz, a outra língua, Kimbundo, pois. Temos o Kikongo, temos Kimbundo, talvez temos outros dialetos aí que foram transformados. Então, para dizer que o povo Bakongo é um grande povo, portanto, a etnia Congo é grande. Nós podemos encontrar os Bakongos em São Tomé, podemos encontrar os Bakongos no Congo-Brazzaville, os Bakongos no Gabão, os Bakongos no Congo Democrático, os Bakongos no Brasil, os Bakongos na Argentina, no México, etc, etc. Portanto, na Bolívia, temos Bakongos quase em todo o lado. Sem contar ainda os emigrantes ou diásporos dispersaram-se através do mundo, que vieram de Angola, que vieram do Congo, através do mundo. Mas aqui estou a falar, em particular, o grupo da etnia Bakongo, onde encontra-se. A etnia Bakongo encontra-se em Angola como santuário, que era um Banza Congo, não é? Depois temos a província de Cabinda, temos a província do Uíge, temos a província do Kwanza Norte, e se calhar até podemos ir mais um pouco nas Lundas, aí podemos aproximar até os Mochicos, etc. Então, é para dizer que o grupo étnico Bakongo não é minoritário, não. Nós somos maioria, porque nós representamos grandes nações. Nós representamos nações. Não um quimbundo pode me dizer porque há quimbundos no Congo ou os países vizinhos. Não há etnia quimbundo. Só pode haver quimbundos que saíram da Angola para aqueles países que migraram-se. Esta é outra coisa. Mas aqui eu estou a falar da etnia em si, onde encontra-se a etnia Bakongo. Então, para dizer que nós, os Bakongos, representamos grande parte, não só em Angola, mas em África. Então, vocês não podem chamar a etnia Bakongo como uma pequena etnia. Então, outra coisa é para chamar também a atenção às figuras públicas, quer músicos, políticos, sociedade civil, igrejas. Nós devemos ter muita responsabilidade ao aplicar certos termos como que podem portanto, que podem ser considerados como
como actos tribais, não é? Certos termos para citar, por exemplo, os grupos étnicos angolanos e de uma forma pejorativa, como fez a nossa irmã, é errado. Portanto, nós reprovamos esta atitude que pode trazer, portanto, divisão no seio dos angolanos. Em primeiro lugar, a Angola não é uma só nação, como a imagem que o MPLA tem dado. Angola não é uma só nação. Angola são Nações Unidas, não é? Nações Unidas que representam Angola. Nós temos várias nações, temos vários tribos, temos várias culturas. Esta que faz um mosaico. Portanto, Angola é um mosaico. Angola não é uma só nação. Não. Esta política toda do MPLA, eu acho que temos de desmascarar. É tempo para podermos chamar cada animal pelo seu nome. Então, nós temos um grupo de pessoas que não representam nem Angola, nem angolanos, e pouco mais angolanos. Então, esse grupo de pessoas vieram criar muita confusão, impediram, portanto, primeiro começaram a combater a nossa cultura angolana, não é? Estou a falar em geral. A cultura angolana, começaram a combater as nossas línguas, e por isso Angola é o único parlamento, não é? Em África, o parlamento angolano é o único onde não se fala as línguas nacionais. Todos os países africanos, nos seus parlamentos, os deputados podem exprimir-se em línguas oficiais, que são línguas estrangeiras, e pode também exprimir-se em línguas nacionais. E todos entendam, porque são da mesma pátria. E Angola é aquela imagem do, eu posso dizer, de um povo um pouco frustrado, um povo não só frustrado, mas um pouco que sinta o grau de inferioridade, não é? É um povo muito influenciado pelas culturas estranhas, ok? Pelas outras culturas. Então, tudo isso tem a ver com a política do nosso país. Sabem que os povos que não vivem bem, os povos fronteiriços que não vivem em harmonia com os vizinhos é Angola. Angola, em todos os aspectos, a política implementada pelo MPLA é uma política divisionista. É uma política que consiste em dividir para melhor reinar. Portanto, os angolanos são os únicos que têm maus laços, ou melhor dizer, que não têm boas relações ou bons laços de amizade com os irmãos africanos, os vizinhos africanos. Isso é Angola. Quando eu vou, por exemplo, no Ghana, eu vejo aquela interação. Quando vou na Costa do Marfim, sinto a mesma coisa, tenho o mesmo sentimento. E vou no Benin, é a mesma coisa. São unidos todos. Tenha uma via portanto, que começa do Benin, passa para o Togo, Costa do Marfim, Ghana. Esta via também leva diretamente para a Nigéria e pode seguir até outros países aí do leste. Então, para dizer que Angola ou o MPLA criou uma política de isolamento, uma política de exclusão, não só social contra os angolanos, mas também contra os países vizinhos. Nós, os angolanos, não temos bons laços com os vizinhos. Não temos. Angola não tem bons laços com a República Democrática do Congo. Os seus povos
não tem aquela interação como os povos do Benin com Togo, os povos do Togo com Costa do Marfim, com Ghana, etc, etc. Nigéria, não temos essa interação. Quer dizer, somos os únicos. E nós achamos isto melhor. Nós chamamos o português nosso irmão e o nosso vizinho africano como nosso inimigo. Isto é estupidez. É estupidez e é tempo para nós começarmos a corrigir esses erros todos. Se essa senhora, por exemplo, esta moça entrou nesta brincadeira, é porque ela anda a ouvir algo sobre um certo grupo, sobre os bacongos, sobre amanhã também, como podia falar mal dos umbundos, porque em Angola parece que o MPLA é quimbundo e o resto, os ovimbundos e os bacongos, são os estrangeiros. Estão enganados, meus irmãos. Então é bem estudar bem a nossa história. Apesar desta história ainda não ser escrita pelos próprios angolanos, mas pelo menos as versões que nós temos, podemos estudar esta história e conhecer a sua autenticidade. Porque nós temos uma cópia colada. Uma que vem dos colonialistas e outra cópia colada que vem do MPLA. Esses todos são errôneos da nossa história. Digo são errôneos porque o MPLA, se calhar mesmo nem conhece a história de Angola. Porque o MPLA é um partido que instalou-se em Luanda e permaneceu durante este período, este tempo todo, quase o meio século, em Luanda. É por isso que temos dificuldades de João Lourenço fazer algo para Angola ou para as outras províncias, porque não conhece toda Angola. O João Lourenço está limitado. Benguela conheceu muito o sul do país, o centro, porque ela é lá, o centro que é Benguela, onde havia o caminho de ferro que levava muita gente para o Chaba ou para o Caçá, para o coisa, ele que é Catanguês, para Katanga. Então, ele domina mais aquela parte do sul e parte do centro. Infelizmente, João Lourenço não conhece o norte. Não, fez algumas visitas, efetuou algumas visitas para a província do Uíge, província do Banza Congo. Então, ele só manteve no Uíge. Não deu nem passos nem no Negás. Não deu passos nem para Maquila do Zombo, para Sacandica, Cuilo Futa. Aqui, todos esses líderes aqui, esses dirigentes aqui na Europa, até eu, estrangeiro que sou, mas a forma que eu conheço a Bélgica, não conheço Angola desta forma, não. Porque em Angola nós não andávamos. Primeiro tínhamos a guerra. Segundo, acabando a guerra, as condições, as infraestruturas não foram estabelecidas em todas as áreas, não. E até agora os angolanos estão limitados. Os nossos jovens que bem conheciam, deveriam conhecer o Estado angolano, o território angolano em geral, eles não conhecem. Essas senhoras aí, por exemplo, essa senhora que está aí como ministro do território, todos os ministros do território, ministro da cultura, são pessoas errôneas, que não conhecem Angola perfeitamente, mas foram ministros de culturas. E outros até agora continuam, permanecem ministros do território, mas não conhecem o território nacional. Eu encarrei um antigo mercenário aqui belgo, que ele te dá toda Angola em geral, em detalhes até as pequenas aldeias, que o angolano não conhece. Então, nós temos esse problema, e temos muitos problemas para resolvermos em Angola. Muitos problemas. Temos esse problema de reconciliação nacional, que até aqui nunca foi implementada, não é? Apesar dos filhos do Jonas Savimbi pensarem
lhes entregar as ossadas do seu pai, o MPLA boa pessoa, o MPLA é reconciliadora. Não, senhor. Vocês receberam ossadas, aliás. Vocês não receberam o corpo de Jonas Savimbi. Vocês podem imaginar alguém que prende um cidadão, lhe mata e prende igualmente o seu corpo. Cadáver, já viram? O Jonas Savimbi era um preso, cadáver, mas preso. No departamento criminalística, não é? O corpo de Savimbi passou muito tempo aí, naquelas áreas, após a unidade operativa, tem-se a unidade criminalística, não é? Muitos corpos de cadáveres passaram lá, permaneceram lá. Podem imaginar que matam o vosso pai e prendem o cadáver até neste ano que vieram entregar o corpo. O corpo não, as ossadas. Vocês pensam o MPLA boa pessoa. O MPLA é um bom partido. Certos filhos do Jonas Savimbi foram entregar-se gratuitamente o dito tão, mas esse tão também desde muito tempo eu sempre tinha suspeito dele. Vocês não podem justificar boa pessoa por um acto que depois de ter-vos assassinado, ter assassinado toda a família, depois venha reconciliar-se convosco porque é boa pessoa. Não. No MPLA não há boas pessoas. Não há. Não há boa pessoa. Todos são diabos. Porque é incrível. Não é possível. Não é possível estar a assassinar angolanos daquela forma. Se vocês já tiveram, hoje, se têm noção mesmo que passou em 27 de maio de 77, têm noção? Só aqueles pequenos vídeos que estão aí, já tiveram uma vez acesso para ver o que aconteceu? São quadros angolanos que foram carbonizados. Mas milhares de angolanos. O número de angolanos que foram assassinados em 27 de maio ultrapassa os 40 mil. Ou as 40 mil pessoas. Depois, vai buscar os filhos que foram bombardeados no internato. No orfanato. Filhos bombardeados no orfanato e não salvou nenhuma criança. Vamos sobre como assassinaram os dirigentes da UNITA em Luanda. E vamos ver também como assassinaram este povo que sempre vocês discriminaram, o povo do norte, os Bakongo. Também para corrigir esta palavra sobre Bakongo, há quem diz Bakongos. Não, isso não é português. Porque o Bakongo já está traduzido. O Bakongo é o plural do Mukongo. O Mukongo é só um. Os Bakongo, não Bakongos. Os Bakongo, o Ba o Ba é que significa plural. O Mu é o singular. Então, nós temos já Bakongo. Se irem no outro lado do Congo, os dois Congos vão encontrar Baluba, Pangala. Aquele Ba é o plural. Um só é Mungala, um só Muluba, um só Cabinda. Então, quando entra o Ba, significa já é plural. Então, era esta parêntese que eu queria abrir. Então, é para dizer que os Bakongos, os ovimbundos, sempre foram discriminados em Angola. Por quê? Vocês sabem, conhecem bem a razão. A razão é que os Bakongos foram muito remitentes, foram muito persistentes
na libertação de Angola. Até quando libertamos Angola? Então, para entrar também neste, abrir mais esse parentesco, para dizer que Angola foi libertada, graças à bravura, à determinação e à coragem do povo bacongo. Este povo que tinha fugido à repressão portuguesa. Por quê? Primeiro, por que fugiram à repressão portuguesa? Nós, em Angola, o colono português, ele cobrava impostos. E esses impostos, todos aqueles que tinham a idade de 18 anos para cima eram abrangidos. Trabalhando como não, tu tinhas que pagar um imposto. Então, os nossos velhos tiveram um grande problema de pagar este imposto, porque, primeiro, não tinham empregos, segundo, eles tinham que trabalhar no campo, mas os preços que vendiam os seus produtos não agradava nada, não era suficiente, não eram suficientes para fazer essas demarchas todas, pagamento de imposto, enquanto é um direito, é um dever, não é? É um dever do cidadão. O cidadão deve pagar o imposto, mas tem que ver que esse cidadão deve pagar o imposto. Então, o português, ele imputava o imposto a todo angolano que completou a idade de 18 anos. Então, isto criou grande frustração no seio dos angolanos. Quem não pagava imposto, então era perseguido. Era perseguido, até era alvo à prisão. Ok? Então, foi isto que obrigou os nossos velhos. Primeiro, começaram a fugir das cidades, das grandes cidades para as aldeias. Depois foram perseguidos nas aldeias, então fugiram das aldeias para os matos, não é? Lá no mato, nós, se irmos aí no norte, vai encontrar que temos matos que são construídas também. Muitos povos até saíram das aldeias oficiais, foram viver nas matas ou nos matos. Até hoje, nesse momento que eu estou a falar aqui, temos uma via chamada 4 de Fevereiro. Os povos saíram de Baca, não é? Quem passa Posto do Beu, o caminho de Sacandica, o nosso caminho que vai até no meu bairro Voje, ou o Quintambi. Então, o Baca tem mais populações no mato do que nas aldeias oficiais. Então, também é bem que conhece a realidade, por que os nossos irmãos angolanos do norte fugiram, portanto, as suas aldeias fugiram de Angola para o Congo Democrático. Fugiram de Angola para o Congo Democrático porque foram perseguidos pelo colono, por causa dos impostos, ok? Então, uma vez que não pagasse o imposto, você era obrigado a cumprir a prisão. Até é possível ser expatriado fora do teu país, mesmo te enviar na escravatura ou te vender, como venderam muitos dos nossos irmãos. Então, este também foi um problema. O outro problema é o comércio dos escravos que, portanto, que deu mais benefícios ao Portugal e outros europeus, porque Portugal, ao contrário, se calhar não beneficiou muito desse dinheiro de escravos. Quem beneficiou deste dinheiro foi muito a Inglaterra. A Inglaterra, a França, a Bélgica, esses países todos. Portugal, o coitado, ele foi a descoberta, mas a exploração, Portugal não explorou quase nada. Quem explorou muito são os franceses, os belgas, os holandeses, o resto que vieram depois. Então, é para dizer que os nossos irmãos fugiram de Angola para o Congo. E o que é que fizeram? Como amavam Angola, lá no Congo foram organizar-se em grupos folclóricos. Esses grupos folclóricos
que vão, portanto, dar a nascença de movimentos de libertação da Angola. Primeiro é com o PNA, ou primeiro Tobaco. Este Tobaco era um conjunto de bacongos do Congo Democrático e da Angola que uniram-se. Mas depois deu mais a nascença de UPNA. UPNA, União das Populações do Norte da Angola. Então é esta a primeira ideia que eles tinham para libertar sua parte do norte. Ok? A frente que foi organizada, a primeira frente, era só para libertar o norte. Os povos do norte. E deixar o resto, porque não havia muita boa relação entre os bacongos e esses outros infiltrados, porque português trouxe muita confusão nesses caluandas e o resto, muita confusão. Então já vos contei a história da rainha dos reis ou dos nossos do reino do Congo e dos nossos reis, ok? Foram todos quase foram provenientes do reino do Congo, espalharam-se através do território nacional, porque há províncias que foram fundadas ou que foram criadas depois, ok? E há reis que Portugal instituiu só para combater o resto do reino do Congo que existia ainda ou que resistia ainda. Então, é para dizer que os nossos irmãos foram para a República Democrática do Congo não é pela própria vontade, mas foram forçados a abandonar os seus países. Mas lá também, como amavam o seu país, Angola, então não entraram na confusão como nós aqui no exterior, como a nossa geração agora, porque a nossa geração está numa confusão. Aqui a diáspora angolana está na confusão. Isto não foi o caso dos nossos irmãos que foram para o Congo. Esses irmãos que migraram-se para o Congo foram com a intenção de organizar uma grande frente para combater os portugueses, ok? E conseguiram organizar esta frente através dos movimentos folclóricos, como eu disse. Então, aí o MPLA não existia ainda. Cuidado, atenção, porque eu depois vou publicar a história do MPLA, a existência do MPLA. Até 61, 66, aliás, 51, 56, o MPLA não existia ainda como uma formação política ou como uma organização, não. Nem como um movimento, não. O MPLA era ainda dividido em grupos, também em grupos tribais, ok? Há quem sentia bem-estar com Agostinho Neto, há quem sentia estar com Vriato, há quem sentia estar com Nito Alves, então o Chipenda, eram vários grupos divididos. Este era o MPLA. O nome do MPLA só vem ser inventado depois, mas até 56 o MPLA não existia ainda. Havia grupos, sim, portanto, frações dentro do MPLA, tendências dentro do MPLA. Então, para não esquecer o meu raciocínio, é para dizer que este povo organizou-se a partir do Congo Democrático, principalmente, essencialmente, o Leopoldville, que é o atual Kinshasa, do Congo Belgo, então Congo Belgo, atual República Democrática do Congo. E sabe o que a minha grande admiração é que esses povos bacongos não incomodaram, não criaram impasse no Congo Belgo. Não, ao contrário, eles investiram, porque primeiro todo Mukongo é economista de nascença, ok? É bem que isso esteja patente. Todo Mukongo é economista de nascimento. O Mukongo, logo que ele nasce, ele já é economista, ok? Para não confundir
a economia, que é a ciência, e o economista, aquele que toma muito cuidado do seu dinheiro, aquele que sabe, sabe fazer o intercâmbio, o negócio, manipular o dinheiro. Portanto, este é o Mukongo. Então, quando o Mukongo chegou no Congo, mesmo os congoleses, o povo congolês não sabia fazer comércio. Então, quem instruiu o congolês para fazer comércio foi o Mukongo. Quer dizer, o Mukongo criou, através de pequenos empreiteiros, não é? Criou depois grandes empresas. E o Mukongo tornou como os judeus, não é? Eles, quando chegam, estudam o terreno, depois penetram. Então, esse é o Mukongo. O Mukongo, ele estuda o terreno e ele penetra. Ele pode aprender até as línguas nacionais. Ele faz tudo para adotar-se, não é? Então, o grande problema, o grande impasse, apesar desse grande impasse que eles tiveram, porque o Mukongo, realmente um jovem Mukongo não podia se justificar no Congo, nas escolas e nos centros de formações, não é? Como Mukongo, porque ele era chamado o escravo que vem com a chave na boca, com cadeado na boca. Quer dizer que os congoleses, como eram da linhagem, portanto, capitalista, já tinham outra visão. E a questão de permanecer na colonização portuguesa fez que, com todo o africano que já estava aberto de mente, já tinha mente aberta, então considerava o angolano como um burro. Um burro, o burro é um animal, e este animal ele não mexe. Este animal ele é muito preguiçoso. Este animal não toma iniciativas para alimentar-se. Este animal ele não entra em interação. Então é assim que foi considerado o angolano. O angolano foi considerado como burro. Então os nossos irmãos do norte, quando fugiram para o Congo, eles chamavam de angolanos Bazombo. O nome de Bazombo, que vem de Maquila do Zombo, porque nós tivemos uma grande influência, os nossos cotas de Maquila do Zombo, de onde eu veio, tiveram grande influência no comércio. Então, também quando chegaram, seduziram muitas populações. E os congoleses só conheciam os bazombos. Como eu disse, o ba é sempre plural. É um muzombo. Então, o ba é bazombo, os bazombos, os bazombo, então é o plural. Então, chamavam todo angolano como bazombo, não é? Bazombo. Mesmo que viesse de Malange, porque tivemos também outros de Malange, das Lundas, todos esses eram chamados, denominados todos bazombo. Ok? Enquanto o bazombo, em Angola, é o meu grupo. É o grupo que eu pertenço, o grupo dos cidadãos de Maquila do Zombo. Então, Zombo, bazombo. Então, vem aí. E foi assim que, apesar daquela discriminação dos congoleses, não é? Há certos que mudaram os nomes para não serem notabilizados, também para infiltrarem-se nas universidades ou estudar nas universidades, nas faculdades, era obrigado não ter a cachê, ou não ter, portanto, aquele carimbo do bazombo, ok? Porque senão tornavas alvo de brincadeiras numa sala de aulas e discriminação. Então, outros optaram mudar os nomes, mas outros continuaram com seus nomes, arriscando tudo aquilo, entre outros, os Mvulumpinga, Lando Vitor, que era o coordenador dos estudantes angolanos no Congo, na altura, não é? Mas os seus velhos que lá estiveram, tudo fizeram de nada para tornar grandes comerciantes, de nada. Abandonaram tudo em Angola, mas quando chegaram lá, de nada, os angolanos
do norte de nada, criaram grandes empresas, criaram infraestruturas, até certas zonas no Congo foram criadas pelos nossos irmãos angolanos do norte, lá no Congo, essencialmente em Kinshasa. Há muitos grupos músicos que foram criados também nesses angolanos. Então esses angolanos, por nada, tudo fizeram para organizar-se e conseguiram, portanto, um lobbying, não é? Sabe que o lobbying são grupos. O lobbying pode ser um grupo de pessoas que vos apoia, um grupo de pessoas unidas numa causa, para sustentar uma causa. Então foi assim que os nossos irmãos fizeram no Congo, formaram lobbies por nada. As nossas mães às vezes vendiam jinguba e gergerim, quem conhece os pequenos alimentos. Então, só com isto conseguiram montar grandes empresas, tornaram empresários, tornaram grandes comerciantes, tornaram chefes das empresas, tornaram até outros, infiltraram não, mas participaram ativamente no governo congolês, não é? Porque se ver que o primeiro presidente do Congo, o Kasavubu era Mukongo. Então muitos deles também, esses que chamam o Simão Kimbangu, o profeta Simão Kimbangu também é proveniente do Mbanza Congo, não é? A sua família. Todo aquele Baixo Congo, o Alto Congo, como agora estamos a ouvir dizer, essa divisão administrativa que foi feita. Então, todos aqueles povos Matadi, Quilungongo, Bakongo, Baixo Congo, todos pertenceram à etnia Bakongo, pertence ainda à etnia Bakongo. Viram? Então, havia também um arranjo entre portugueses e belgos para ceder uma parte da Angola. Então, muitos angolanos ficaram noutra parte. É este Baixo Congo, por exemplo, que eu estou a referir, aquele porto de Matadi, tudo aquilo é Angola. Ok? A Quilungongo, aqueles hospitais todos do Quilungongo quase foram construídos com apoio também diretamente da Angola. Então, é para dizer que os nossos irmãos criaram foco, não é? Este foco que nasceu os movimentos de libertação de Angola, onde também Jonas Savimbi foi integrar como jovem para fazer parte desse núcleo já, com um governo angolano no exílio. Formaram este governo angolano no exílio, GRAE, para poderem, portanto, entrar em Angola, talvez proteger. É uma estrutura já, quer dizer, eles já tinham uma estrutura, já tinham um governo no lugar, só faltava libertar o país, entrar e começar a trabalhar. O que não foi o caso no MPLA. O MPLA não estava estruturado. O MPLA não estava organizado. O MPLA não tinha quadros suficientes para poder, portanto, distribuir os cargos. Mas a FNL, ao contrário, depois do surgimento do UPNA, como eu dizia, então o American Committee of Africa contestou este grupo e disse que só poderia apoiá-los se tivesse a ideia de libertar toda Angola na sua totalidade. Então é aí onde vão abolir, portanto, a UPNA, União das Populações do Norte de Angola, para criar agora a UPA, que é a União das Populações de Angola. Esta UPA, com o partido também do nosso irmão Kunzika, que era o Partido Democrático, o
PDA, não é? O Partido Democrático Angolano, PDA, uniram-se com a UPA e formaram a FNLA. Ok? Mas a grande luta que nós convivemos, que nós vivenciamos, nós como jovens, lá no norte, porque nós fomos os primeiros a sofrer os ataques coloniais portugueses, porque no sul não havia qualquer problema. Ninguém estava em oposição contra os portugueses, não. Sentiram normal, trabalhavam nas lavras dos portugueses, trabalhavam nas lojas, trabalhava com português, vivia com portugueses, quer dizer, submetidos, subjugados, resignados, aguentavam, suportavam toda essa carga, seja no centro de Angola como no sul de Angola. Ninguém contestava a presença dos portugueses. O único reino que combateu e que recebeu pela primeira vez os portugueses é o Reino do Congo. Então nós temos que saber que o Reino do Congo não foi só um rei. Nós, no Reino do Congo, havia eleições. Quer dizer que vocês vão ver uma lista de mais de 20 e tal reis, mais de 12 ou 15, 17, 18 reis, não é? Quer dizer, havia eleição dentro da monarquia, não é? Quer dizer que o Reino do Congo era um reino muito organizado. É isso que o MPLA tem vergonha. O MPLA tem medo de contar aos angolanos. Quem libertou Angola? O MPLA tem medo de contar, de dizer que foi a FNLA, a UPA FNLA, que libertou Angola. Quem formou Jonas Savimbi? Jonas Savimbi, politicamente, era um estudante, não tinha qualquer formação política. Então, ele conseguiu experiência dentro do GRAI, que era o governo angolano no exílio, onde assumia o cargo do ministro das Relações Exteriores. Então foi este cargo que vai lhe levar a conhecer os líderes africanos e ter a ideia para depois criar o seu partido. Então, Jonas Savimbi é um filho da FNLA. Isto tem que ser dito. Temos que chamar a cada animal pelo seu nome. A FNLA, a UPA FNLA foi a base da libertação de Angola. Então, é por isso que a FNLA vai desencadear pela primeira vez, vai atacar os portugueses no dia 15 de março de 1961. Lá, o MPLA já fez uma tentativa para vir unir-se com a FNLA no Congo. Quer dizer, não era ainda um partido, eram, como disse, tendências, eram frações, não é? Tendências, grupos folclóricos ou movimentos folclóricos, mas ainda não tinham, portanto, unido ou formado o MPLA. Então, viram que a FNLA, a UPA FNLA tinha um avanço em relação a eles, militarmente, não é? A nível de formação, porque o Mobutu, ele ajudou Angola de uma forma direta. Isto também tem que ser dito, que o Mobutu trabalhou muito para Angola. Os congoleses participaram muito na libertação de Angola. Muitos deles morreram em Angola. Porque a FNLA em questão, quando ele entra em Angola nos anos, primeiro os ataques nos anos 60, ele entra também com congoleses. Porque o Mobutu tinha lhe dado unidades, uma grande unidade que era bem conhecida, era o Kinkuzu, onde esta unidade, este território, esse terreno, aliás, essa zona, foi dada a FNLA para treinar as suas tropas. Viram que o Mobutu participou muito na libertação de Angola. O povo congolês, esse nosso povo congolês, é povo irmão, participou de uma forma direta para libertar Angola. Porque muitos países já estavam livres, não é? Só faltava agora lá no centro, na África Central quase, esses países da colonização portuguesa. Nós tivemos um grande atraso. Se o Congo vai se libertar em 1960, quer dizer que Angola
vai esperar a mais longos anos para a sua libertação. 25 anos de diferença. Então o povo congolês já tinha experiência do capitalismo, já tinha experimentado o capitalismo, o comunismo, depois escolheram o capitalismo. E nós aí, todo este apoio desses grupos todos do MPLA é feito pelos comunistas, dos comunistas portugueses aos comunistas, aos verdadeiros comunistas da União Soviética. Não é? A URSS, nos tempos. Então, é esta história que a FNL vai entrar pelo apoio dos americanos, apoio do Mobutu, de um apoio direito, fraternal também. Então, no dia 15 de março de 1960, a FNL vai desencadear o primeiro ataque, aquilo que se chama o início da luta armada para a libertação de Angola. Foi no dia 15 de março. Quem conhece o Kifangondo pode ir consultar onde os portugueses sofreram pela primeira vez grandes baixos, grandes prejuízos, materiais e pessoais. Ok? Ninguém vos engana que a luta armada começou no dia 4 de fevereiro. Não. O 4 de fevereiro foi apenas um golpe que foi dado em Luanda para a libertação de prisioneiros do MPLA. Mas não foi exatamente a data do início da luta armada. A data do início da luta armada podem consultar os arquivos portugueses, podem consultar o governo português, vão vos dizer que a luta armada em Angola começou no dia 15 de março de 1960, pela primeira vez que os portugueses vão sofrer baixas significativas e que vai obrigar mesmo a retirada dos portugueses, porque vão levar nos cornos, não é? Levaram no corno mesmo. Aí a FNLA, sabe o que a FNLA fazia? A FNLA, nós como jovens, nos bairros, nas aldeias, nós acompanhávamos que passou a UPA, a FNLA, passou a UPA, o que é que faziam? As suas botas, viravam as botas, metiam os pulsos ou os dedos atrás e atrás seguia para frente. Quer dizer que a FNLA ia deste lado, neste sentido, mas as botas viravam no outro sentido. O inimigo ia no outro sentido e os militares da FNLA seguiam por trás e davam nos cornos. Quer dizer que nós sofremos, vimos, nós como jovens, nós vimos os nossos irmãos a serem abatidos, os nossos irmãos a serem bombardeados com helicópteros, com material bélico, não é? E depois dos bombardeamentos nós íamos como crianças recuperar tudo o que esses homens abandonavam. E também não tínhamos o conhecimento, não é? Porque os nossos velhos não tinham nos explicado que foram nossos irmãos que combatiam sobre a nossa liberdade. Tudo isso não foi nos dito. Nós seguíamos um grupo de pessoas que lutavam com os portugueses. Depois dos bombardeamentos, nós entrávamos no terreno, íamos recolher todo o material que eles abandonavam. E os nossos velhos, quando vinham, enterravam os mortos. Não é? E só percebemos um pouco tarde a vinda das FA. Pela primeira vez, nos anos 70, o aparecimento das FA, que chamavam, nós aí nas nossas zonas, chamavam Fápula Njonge. Porque que era conhecido que os Fápula eram sulanos, desculpem-me com o termo, perdoem-me com o termo, mas é isso que foi utilizado nos tempos, que eram sulanos, eram o quimbundos e ovimbundos. Ok? Porque só falavam essas duas línguas. Não havia ainda fápulas que falavam Kikongo. Muito pouco. Não existia ainda. Então,
isto é que aconteceu nessa história. Então, este é o regresso agora dos nossos irmãos do exílio, ok? Foram no exílio, mas prepararam frente para combater os portugueses. Não começou em Angola. Isto iniciou lá no Congo, porque logo que levantaram a bandeira de Tobago pela primeira vez, eles saquearam todas as lojas pertencentes aos portugueses no Congo. Okay? É assim que esta luta começou. Então, esta luta que vai envolver elementos também do Congo, muitos militares congoleses vão lutar ao lado da FNLA, e foi a partir daí, depois daquilo, a FNLA introduziu-se até Luanda. Ok? A FNLA introduziu-se até Luanda. Aquela luta do 4-4, aquela 4-4 era com a FNLA. Informam-se muito bem. 4-4, aquela luta foi com a FNLA. O MPLA com a FNLA, a esfápula com a FNLA, porque quando Portugal, os comunistas portugueses, sentiram que a FNLA estava quase a instalar-se em Luanda e programar-se, autoprogramar-se como partido governante, então os comunistas portugueses entraram em contato com Fidel Castro, entraram em contato com a União Soviética a fim de fornecer armamento, fornecer homens efetivos, e foi assim rapidamente, porque a FNL está em Luanda. Nós temos que bombardear a FNL em Luanda para evacuarmos, para lhe desertarmos de Luanda e lhe seguir no norte. As bases da FNL estavam ainda no norte. Não tinham ainda chegado nem no sul nem no centro de Angola, ok? Como também foi a UNITA, cada um tinha bases sólidas nas suas zonas. Mas o que aconteceu? O problema é que o Jones Savimbi vai se retirar da UPA por certas incompreensões com o Holden, Roberto, porque também o Jones Savimbi não era fácil para gerir. É bem que seja dito, ele foi um homem muito rígido, muito determinado nas suas opiniões, e era, pronto, é assim que ela foi. Há esses homens que têm um destino bem traçado, que ninguém pode lhe fazer parar, ninguém lhe para, ele chega até o destino. Assim foi também. Então, é para dizer que o Jones Savimbi foi treinado, foi formado politicamente na FNLA, neste governo GRAI, governo angolano no exílio, e depois de ter descoberto todos esses líderes africanos, Nkrumah, Nasser e o nosso da Algéria, François Fanon. Então foi assim que ele vai criar as suas amizades para criar a UNITA. Não é? Isto não deu muito problema, porque a UNITA nunca teve confrontos com a FNLA. Simplesmente separaram-se porque há um desacordo, e é normal, como dizem, o Abraham separou-se do seu sobrinho Lot, e foi normal. Então, isso que aconteceu entre o Holden Roberto e o Jones Savimbi. Então, é assim que Jones Savimbi vai formar a sua tropa, e a FNLA será combatida com armamento pesado dos cubanos, dos soviéticos, e lhe empurrar para o norte. Se vocês irem, por exemplo, no Damba, no último bairro do Damba Kibokol, vocês vão encontrar um monte, tipo uma montanha, mas não é montanha. Então, foi lá onde aconteceram bombardamentos intensos entre a FNLA e as tropas cubanas. As tropas cubanas tinham um material
bélico forte, tinham já armas pesadas de longo alcance e atingiram, portanto, mataram muitas tropas da FNLA. E essas tropas foram enterradas aí sob forma de, em vez de fossa comum, não, mas eles foram só assim, colocados no chão e projetar areia em cima. Aquilo formou tipo uma montanha, mas não é montanha, são cemitérios mesmo de soldados da FNLA. Então, foi assim que Angola vai conhecer pela primeira vez a liberdade, a libertação, porque esta luta que vai desencadear-se em Angola, ao mesmo tempo vai mexer, vai influenciar os países ultramarinos sob a colonização portuguesa, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, etc. Elas também vão entrar nessa luta. É isso que vai enfraquecer o professor Marcelo Caetano para desconcentrar-se de Portugal e enviar muita tropa em África do que em Portugal, onde Cavaco Silva, Mário Soares e tantos outros estudantes que estavam já em França, no exílio em França, vão se organizar para agora montar a estratégia e entrar em Portugal, montar uma grande força contra o seu ditador. Então foi assim. Quer dizer, eles aproveitaram as guerras ultramarinas, quer dizer, nós ao mesmo tempo, aquilo que se chama Revolução dos Escravos, nós participamos. O 25 de Abril, eu acho 25 de Abril, que o Portugal tem festejado, e nós participamos diretamente, porque foi graças a essas lutas das colônias que facilitaram este grupo, portanto, penetrar e organizar uma rebelião para atacar essas forças da sua ditadura, do seu ditador. Mas foi graças a Angola, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, todos esses países ultramarinos. Então, para dizer que a FNLA fez um grande trabalho que não mereceu o reconhecimento dos angolanos, que continuam hoje a chamar os povos do norte como zairenses. Enquanto temos um verdadeiro zairense hoje que está a dirigir Angola. E ninguém diz nada. Hoje, esse vadio aqui, esse Palermo, o João Lourenço, é considerado mais angolano do que os autênticos angolanos. Ok? Essa é a burrice do angolano. Ele não vê João Lourenço como angolano, como estrangeiro, aliás, como catanguês, mas o que ele vê não sabe por que o MPLA diabolizou os cidadãos do Norte. Porque os cidadãos do Norte, eles é que tinham a chave da libertação de Angola. Os cidadãos do Norte, eles é que têm a chave da história de Angola. Os cidadãos do Norte, eles defendiam Angola na carne e no osso. E o MPLA não podia permitir que esses cidadãos continuem aí, porque era um perigo para ele. A primeira coisa que o MPLA fez é combater os nortuenses. Ok? Hoje posso vos citar todos esses que foram chamados Venâncio de Moura, os Pascoal Aluvalos, que hoje o seu filho, infelizmente, que as almas desses nossos cotas, portanto, descansem em paz. Infelizmente, há uma ingratitude pela parte dos seus filhos, seus progenitores, não respeitaram, portanto, a memória dos seus pais. Venderam-se. Porque esses senhores todos, Venâncio de Moura, Pascoal Luvalo, Hermano Punza, Norman Punza, todos esses nossos velhos todos, John Pinocchio, que vai trair a FNLA em troca do cargo no MPLA, não é? Olden Roberto foi a pessoa que mais sofreu neste país para a libertação desta Angola do colono. Mas esse senhor vai morrer
quase num centro medical que não tinha nem condições. Viram? Os verdadeiros libertadores nunca beneficiaram os frutos dos seus países. Não. Podemos ir aí nos Nkrumahs, você vai perguntar se Nkrumah deixou algumas casas, deixou fundos. Não deixou nada. Eu não posso falar do Augusto Neto porque é um bicho, um traidor também. É este grande traidor que desencadeou muita luta dentro dessas tendências, porque foi oportunista, foi ganancioso, foi maldito, foi um assassino, Holden Roberto. Foi ele que criou toda a desorganização e foi ele que empurrou-se diretamente aos comunistas portugueses, porque só se fosse o Mário Pinto de Andrade e todos esses, eu acho que não podiam ir aos comunistas, porque eles tinham uma ligação já estreita com a Guiné. A Guiné que era já francesa, a Guiné que já tinha uma visão capitalista, não é? Mas esse Nito Alves foram esforçados todos. É por isso que o MPLA não foi um partido político até nos anos 60. O MPLA foi movimentos, grupo de movimentos tendenciosos, movimentos tribais, movimentos confusionistas, movimentos de grandes bandidos. Ok? Pelo menos pessoas que tinham a imagem, que tinham um bom projeto de salvação de Angola, entre eles. Nós temos velhos maneses que nunca foram citados. Temos este também, o Cabinda, que é o Chipenda também, eu acho que participou nesses grupos depois que foi para a FNLA. E foi o Chipenda que vai organizar a bolsa de estudo para o José Eduardo dos Santos, a partir do Congo Democrático. Vocês sabem que o primeiro filho de José Eduardo dos Santos é congolês. Primeira filha. Apesar de pessoas pensarem que o dos Santos recusou, não. Depois aceitaram a família, pegaram aquela família. Vocês viram a morte de José Eduardo dos Santos, quase que assinaram que coordenou aquele grupo todo de Angola. Foi aquela filha de José Eduardo dos Santos, aquela senhora, que é já adulta agora. Foi a primeira filha de José Eduardo dos Santos no Congo. Porque o José Eduardo dos Santos, ele integrou-se porque encontrou Johnny Pinocas, encontrou muita gente e ele foi bem recebido. O José Eduardo dos Santos foi o primeiro a ser recebido lá, na FNLA, porque ele estaria em perigo devido das lutas que estavam a ser preparadas dos seus irmãos. Então ele foi para o Congo para juntar-se com a FNLA. E José Eduardo dos Santos ficou muito tempo. Porque naqueles tempos os pais do Johnny Pinocas, o velho Pinocas, já tinham condições, já tinham estabilidade, esses velhos vetuqueles e muitos velhos já tinham condições, já podiam, portanto, apoiar esta luta. Então, o José Eduardo dos Santos, vocês vejam outras imagens, vocês vão encontrar nos grupos músicos. Era um jovem integrado, era um jovem que ficou um pouco tempo no Congo. Por isso que os congoleses dizem, às vezes, que José Eduardo dos Santos é congolês, mas não é. Porque José dos Santos entra muito jovem e vai passar muito tempo nas fileiras da FNLA. Então, foi assim que Chipenda vai organizar a bolsa de estudo para transferir a José Eduardo dos Santos do Congo Democrático para a União Soviética. Foi este jogo, não é? Não foi o MPLA que mandou José Eduardo dos Santos para a Rússia ou a Baku, não. Foi mesmo uma bolsa de estudo a partir daquelas relações aí do Chipenda. Apesar do José Eduardo que vai matar também o mesmo Chipenda depois. Então, isso é para dizer que a nossa luta é longa.
o nosso percurso é muito longo, é preciso conhecer, os angolanos devem conhecer o nosso percurso, para não dizer, não, para não entrar naquela brincadeira, naquela armadilha do adversário, porque o MPLA, a primeira coisa que vocês devem saber, o MPLA foram pessoas, grupo de pessoas que os portugueses encontraram nas ilhas, ok? Foram apanhar todos eles, uma de outra parte, outra, e uniram todos esses. Então, a maioria deles não tinham origem angolana. Eram poucos. Apesar do Bernardo, que é o Nito Alves, e o seu grupo, mas a maioria que estavam lá naquele grupo, podemos saber, portanto, que é claro que esses Viriatos de Cruz, Menezes, Agostinho Neto, todos eram estrangeiros, ok? Porque os Agostinho Neto todos virão em Angola através dos seus pais que eram professores, seus pais que eram pastores. Então essas pessoas todas tinham facilidade de deslocar de um país a outro no tempo colonial e tinham privilégio, seus filhos também tinham privilégio de estudar. É por isso que viram que filhos dos sobas, filhos de empregados, dos brancos, então tinham facilidade de frequentar as aulas, frequentar o ensino. Então, é para dizer só breve aos angolanos que nós não podemos entrar na confusão. A confusão que está a ser criada pelo esse grupo de pessoas mal intencionadas do MPLA. Nós somos angolanos. Se unimos-nos numa Angola, é porque aquilo começou a partir do Congo. Se hoje Angola é um país livre, é porque há um grupo de pessoas em nada constituíram movimento, conseguiram apoios e travaram o colonialista português até a derrota. Então, este é o povo Mukongo. O povo Mukongo, estou a dizer bem Mukongo, não é Bakongo. Bakongo somos todos. Mas o povo é um. Então, é o povo Mukongo que fez esse esforço para libertar Angola, para que mesmo Savimbi, para ter aquela ousadia, para ter aquele privilégio, é porque alguém tinha traçado o caminho para ela. Ok? Que é a FNLA. Não esquece o Holden Roberto. O Holden Roberto, alguns dizem congolês, mas se ir num Banza Congo, você vai encontrar as origens de Holden Roberto. Holden Roberto fazia parte da família Nekaka. A família Nekaka faz parte dos reis, dos últimos reis do Reino do Congo. Então, é para dizer que os que sacrificaram-se nesse país são esses que vocês continuam a considerar como burros, como estrangeiros, na sua própria terra. Aquela é nossa terra, nós os bacongos, eu tenho mesmo orgulho de bater o peito que aquele nosso terreno, aquela nossa terra nos pertence. Pertence aos bacongos. Já vos disse que mesmo o povo ovimbundo é bacongo. Vocês um dia vão ler a história, pegam os seus reis aí, os reis do Bailundo, vocês vão ver a origem dos reis do Bailundo, de onde vieram. Pegam todas as vossas cheferias aí, vão até Nimeluken, vão até Nzingambante. Vocês vão encontrar vossas origens aí. Quer dizer que ninguém, não há angolano que não é Mukongo. Se há angolano que não é Mukongo, então é estrangeiro. Nunca pertenceu a um grupo étnico angolano. A partir de hoje saibam, jovens, não há angolano que não é Mukongo. Porque o reino do Congo, depois da vinda dos portugueses, fabricaram Angola depois. Fabricaram até o porto de Luanda, a sua vinda dos portugueses. Atenção. Ok? Angola não existia ainda. Mas se ver a história do Reino do Congo,
Mesmo antes, os portugueses vão retomar uma história até de antes da coisa. Agora, se ir no Mbanza Congo, vais encontrar nos primeiros séculos que este povo já existia. Também a nossa organização familiar, aquilo que se chama, portanto, como posso considerar, a linhagem, aquela forma de linhagem aí, que podemos encontrar, portanto, no Israel. Esta toda, se ver muito bem aquela configuração toda familiar, não podes encontrar num outro país. Não. Na Europa não há. Para formar tribos, essas tribos cheferias, não há. Sair de toda a África vai ver aquela formação de cheferia, aquela organização toda familiar do Reino do Congo. Ok? É por isso que os judeus, se não me engano, há 10 anos, vieram no Mbanza Congo com a ideia que eles vieram à procura do 12º tribo de Israel, que nunca apareceu até agora. Ok? Mesmo a história do Jardim de Éden, vocês vão ver muito bem que este jardim estava muito em África, constado muito em África, do que lá na Palestina ou mesmo no Oriente, não. Ele está mais aí na nossa grande reina, o coisa essa aí onde a guerra agora, onde a Arábia Saudita está a bombardear neste momento. Então, todos aqueles aí, reina de Sabá, eu acho, do sábado, a reina do sábado, então aquelas zonas todas pertenceram à África, porque todos éramos considerados como Cuxi, ok? Se ouvir o nome de Cuxi, o Cuxi é negro. E quem representava este nome de Cuxi era a Etiópia. Enquanto também o Egito, naquela altura, era toda negra, ok? Não é esse Egito agora de bárbaros, esse Egito de árabes, não. Mesmo a mulher do coisa do Abraham, mesmo a Sará é uma egipciana. A mãe da Ismael é uma egipciana também. E se na altura havia só negros, um dia vamos desenvolver isso. Eu tenho uma matéria já que estou constituída para desenvolver esta tese, ok? Mas aqui estamos a falar de Angola. Então, para não confundir os povos de Angola e os estrangeiros que vieram introduzir-se dentro da nossa sociedade, é por isso que viram que o MPLA, a primeira coisa que ele fez, ele evitou os antigos registros, ok? Vinha lançar um novo registro, que aboliu todo. Eu, quanto estudante, a minha vinda da Europa para a África, o meu regresso, quando voltei lá, apresentei todos os documentos, certidão de nascimento, bilhete de identidade, passaporte. Fui na Conservatória do Kazenga, não admitiram os meus documentos, dizendo porque havia um outro registro que eu tinha que se inscrever novamente no novo registro. Agora imagina alguém que nasceu nos anos no ano 28, que tem que vir registrar-se no novo registro do MPLA. Podem imaginar isto? Eu espero que o MPLA não destrua todos os arquivos que encontravam-se nas missões católicas. Porque logo em nascimento, nas aldeias, em todas as áreas, no tempo colonial, a primeira instância que surgia ou que fazia o registro era a Igreja Católica. Ok? Os cristãos, os catequistas faziam o registro e transferiam para o cartório. Os cartórios católicos, que eram os arquivos do registro de todos os cidadãos.
Porque não tínhamos ainda um registro assim estabelecido pelo controle do africano, não. É a católica que controlava o registro, ok? Então, o que o MPLA fez? Desfez todo esse registro para não identificar a autenticidade do angolano, para não conhecer quem é o verdadeiro angolano e quem não é. É isso que o Kabila fez no Congo. Aboliu a identidade nacional. Só o congolês só tem cartão eleitoral. O cartão do eleitor normalmente não pode ser uma identidade nacional. Não. É por isso que o Félix Tshisekedi tem que constituir o mais urgente possível a identidade congolesa. Congoleses já não têm identidade porque o Kabila vinha abolir tudo e fez entrar Banyamulenge, todos esses do Kivu, os Tutsis entraram aí e baralharam todo o jogo. Já não sabe quem é congolês, quem não é congolês. Essa confusão que existe no Congo. Nas administrações tem ruandeses, nas forças armadas. E nós também aconteceu isto em Angola. A vinda desses bandidos do MPLA, eles afastaram, portanto, o antigo registro, introduziram cabo-verdianos, santomenses, guinenses, todas essas nacionalidades, catanguenses e o resto. Então, para dizer, meus irmãos angolanos, estejam atentos. Vocês têm que ter a inteligência de analisar a situação. Vocês precisam muito da sabedoria. Por que esses gajos estão a fazer essas coisas todas? Por que querem isto? É para criar a confusão dentro dos angolanos. É para confundir os angolanos, verdadeiros angolanos. Vocês vejam hoje, aboliram todos quase os nomes nacionais, agora é só Antônio, Bernardo, Alfonso, Gabriel, Vasconcelos, podemos até o nosso irmão vai levar o nome de o nosso, que eu já disse, o antigo primeiro-ministro angolano Mukongo, Venâncio de Moura. Viram, né? Então, nós temos que restituir, portanto, a nossa angolanidade. Temos que criar novo registro. Temos que ir resistir a partir dos bairros. Sabe o que aconteceu no tempo colonial? No tempo colonial, nós como crianças, nós assistíamos, mas nós não éramos obrigados a nos resistir. Quem resistava os seus filhos ou o pai? Mesmo aqueles cotes já tinham saído, já tinham ido para o Congo, para o estrangeiro, que tal? O pai, ele conhece o número dos seus filhos. O registro era feito casa a casa. Cada casa dava o número dos seus filhos, cada pai. É assim que registraram no tempo colonial. O último registro, eu acho, de 1977. Casa a casa. Cada pai dá o número dos seus filhos. Cada pai conhece os seus filhos. Mesmo os mortos, conhece. Então, este tipo de registro que os angolanos devem retomar. Mas isso tudo para acontecer, nós devemos nos meter na união. Sermos unidos, esquecer nossas divergências. Esquecer os nossos problemas tribais. Porque esses problemas todos foram criados pelo MPLA. Na realidade, nós, os angolanos, não temos problemas. Mas se vocês, os jovens, começarem a seguir as mentiras do MPLA, vocês é que vão nos dividir. E Angola arrisca, portanto, de ser detalhada. Ou talhada, aliás. Porque nós, os bacongos, já sofremos muito. A humilhação, a discriminação. Mas sabe muito bem que 80% do orçamento do Estado provém das províncias do Eixo, aliás, do Norte. Cabinda, Mbanza-Congo, que vocês chamam Zaire, porque eu nunca chamei Zaire, eu, para mim, Mbanza-Congo, província do Mbanza-Congo, ponto final. Já disse, Cabinda, Mbanza-Congo, Uís, Kwanza Norte, ou mesmo aquela Lunda,
nós temos laços com os lundas. Sim, temos laços com os lundas. Porque eu já lancei aqui uma reunião tripartida. E essa reunião tinha participação Bakongos, do norte da Angola, lundas e cabindas. Nós podemos formar um império. Já temos até cartas geográficas do Império Congo ou mesmo do Estado Congo. Temos. Que foi traído no nosso irmão Soma, que vivia em França, com a capa do MACO, Movimento para a Autodeterminação do Congo. Vocês sabem que os Bakongos levantaram-se logo o assassinato dos nossos irmãos em Luanda. Nós todos nos organizamos, nos mobilizamos no exterior e não era pouca coisa, não. Até as Nações Unidas, porque nós temos força. Temos uma potência, vocês não podem imaginar. Bakongo não brinca com Bakongo na diplomacia. Porque a diplomacia mesmo é nossa dominação. Nós é a economia, não é? É a economia, é a diplomacia. Somos craques nesses aspectos. Então, o que eu só posso pedir aqui aos angolanos, para não entrarem na confusão do MPLA. Nós temos um problema, é que agora todo angolano é subjugado. Todo angolano é forçado à pobreza e à miséria. Todo angolano, até mesmo aquele que diz ser do MPLA. A grande estupidez é esse fanatismo. A estupidez, essa burrice toda de defender um partido estrangeiro, um partido assassino, um partido de pessoas mal intencionadas que nunca pensaram nada de bem para Angola. Este é o mal. Se iremos nos dividir, saber detalhação, por causa desta burrice aí, esse vosso fanatismo aí do MPLA, mesmo vos matando, as vossas famílias não comem bem, vocês nas vossas casas não comem bem, têm a mesma vida que esse da FNLA, da UNITA e todos esses casos sem o resto. Passam na mesma circunstância, mas são os primeiros a bater as palmas contra um estrangeiro. O João Lourenço, vocês sabem que ele é catanguês, mas estão-lhe cobrir até agora, pelos angolanos, essa burrice que os congoleses faziam de cobrir o Kabila. Mesmo conhecendo que o Kabila era ruandês, lhe cobriam. Por causa do dinheiro. Troca do nosso diamante. Troca do nosso dólar. Hoje essas pessoas tornaram grandes ricaços. Tornaram os proprietários de Angola e das riquezas de Angola. É isso que vocês queriam. E continuam a vender Angola até hoje. É por isso, só vou chamar a atenção a todas as figuras públicas. Desculpa, não profanam mais o nosso povo. Esse povo já sofreu bastante. Não ficam aí nas vossas plateias citar os nomes das etnias, dos grupos. Não fazem isso, por favor. Se tu nasceste em Portugal, vai em Portugal, por favor. Se achas que não és angolano, não és angolana, vai na sua terra. Deixa os angolanos em paz. Então, a partir de hoje, o meu apelo a todas as figuras públicas, os músicos, por favor, sejam inteligentes. Pensam com cabeças, não com os bolsos, não. Não pensam com as bocas, pensam com as cabeças. Vossas cabeças regulam bem ou não? Não tem nada aí dentro, não tem nada. A consciência, a sobreconsciência, não tem. Para saber discernir essa gente toda, quais são eles? Para saber exatamente o plano maligno dessas pessoas contra Angola e os angolanos. Não vejam os vossos irmãos, vossas irmãs sofrer. Fazer a zunga, pensam é uma profissão.
Ver as nossas irmãs nas ruas fazerem zunga por baixo do sol, por baixo das águas, por baixo da chuva, do frio, do sol. Acham isso normal? Num homem normal, vocês são os animais ou são as pessoas? Apesar de sermos animais, mas somos animais inteligentes, com raciocínio. Mas vocês pensam como? Vocês têm raciocínio, vocês têm consciência do que estão a fazer, os danos que estão a causar em Angola. Por causa do dinheiro, estão atrás do dinheiro, vosso próprio dinheiro, onde vocês próprios devem ser mestres. Vão atrás do estrangeiro para vos dar metades. Reflete, meus irmãos, não nos dividimos, não. A intenção não é de nos dividir. A intenção é de nos unir e lutarmos contra o nosso inimigo comum, que se chama MPLA. Nós temos um inimigo comum, do norte ao sul, do leste ao oeste. O nosso inimigo é só um, chama-se MPLA. Entre nós não temos problemas. Não. Então, levantemos, irmãos. Metemos-nos juntos. Não podemos deixar João Lourenço de reinar mais... Não. 5 anos não. Já contamos 4 meses e viram o que ele já fez. Nada. Zero. João Lourenço é incapaz. O MPLA, depois de quase meio século, já demonstrou que ele é incapaz de fazer algo. Até está a destruir tudo que os portugueses construíram. Está a destruir tudo. Olha as inundações. Quem viu inundações no tempo colonial? Quem é? Já viram inundações em Luanda no tempo colonial? Porque há evacuações de águas. Havia evacuações. É o que construir aqui. Engenheiro, o que diz? Constrói. Constrói, se analisar o terreno, se analisar o que deve se prevenir, como fazer evacuar as águas, como evitar que as casas não inundam. Agora, a nova doença é a criminalidade. Mas tudo isto foi criado pelo MPLA para amedrontar, para criar um clima de fobia, um clima de medo no seio dos angolanos, para serem bem controlados. Depois o segundo que vinha ajudar o MPLA é o Covid-19, um grande amigo também do MPLA. Então, meus irmãos, abram as vistas. Sabem que nós temos pessoas que morreram nos anos, no tempo colonial, onde os seus corpos continuam aí no Vaticano até hoje. O primeiro embaixador do Reino do Congo até agora permanece no Vaticano. O João Lourenço foi visitar o cemitério dentro do Santo Pedro. Cemitério do primeiro embaixador do Reino do Congo. Está aí tudo isto por causa da política. Nós somos injustiçados, bacongos. Tudo que é nosso já não nos pertence. Tudo que é nosso não vale para nada. Mas quando é explorado, quando se trata do petróleo, de diamantes, é lá nos povos mais vulneráveis. Vão nas lundas, o que tem lá? Não tem nas administrações. Vão em Cabinda, o que tem em Cabinda? Nada, vão no Uís. Viram as vias, eu publiquei recentemente, o meu irmão deslocou-se para o Uís, para Maquela até, viram as imagens aí? Não há nada, são excluídos da política marxista. Então, meus irmãos, só para terminar aqui, porque eu já fui muito alongado, já falei muito, só vou deixar as últimas palavras. A unidade nacional, não do tipo MPLA. A unidade sai do coração. A unidade vem do perdão. A unidade e a harmonia
vem da verdade. Vocês têm que dizer a verdade. É esse problema que nos falta. É difícil nós entrarmos nesse processo de reconciliação. Porque ninguém reconhece os erros do passado. Nem os beligerantes e nem o povo que foi induído por erro. Então, é tempo para refletirmos. O 11 de novembro, meus irmãos, não é uma data para festígios. Não. Não vai festejar. Não bebe no 11 de novembro. Nós, no 11 de novembro, tornou uma data de reflexão. Só teremos a verdadeira independência social, econômica e política depois da queda do MPLA. Depois de quebrarmos algemas. Essas algemas que fomos atados antes pelos portugueses, agora pelo MPLA. Nós temos que quebrar essas algemas. E para quebrarmos essas algemas, nós precisamos uma união. A força física. Esta força é uma física. Ela está em movimento, junto. Então, meus irmãos, deixo este apelo a todos. Nós temos irmãos que estão nas prisões, até agora. Tanásio Neto e Luther King continuam a sofrer pela tua causa e minha causa. Estão aí abandonados, ninguém diz nada. E temos tantos outros casos de mortes, de violações, assassinatos dos nossos colegas lá em Luanda. Então, eu também lanço apelo a toda a diáspora, não é? A diáspora não é uma vantagem. A diáspora significa dispersão. Sair da sua terra e ir na terra alheia. Noutro termo é apatriados. Apatriado é uma pessoa sem terra, como tu e eu. Por quê? Porque vocês não se interessam da vossa terra. Nunca se interessaram. Se a diáspora interessasse da causa da Angola, nós já podemos ter uma caixa criada para o apoio a todos esses vulneráveis, os nossos colegas que lutam diretamente com o adversário, com o nosso inimigo. Já deveríamos constituir uma caixa, já teríamos milhões, já teríamos infraestruturas dentro do terreno para apoiar essa gente toda. Mas, por causa de burrice, esta burrice que eu estou denominar aqui, que eu estou a citar aqui, este fanatismo também que temos. É estranho até de ver o Mukongo defender o projeto de Agostinho Neto aqui, esse grande traidor que nos matou durante longos anos. Bakongos a defender esse projeto de Agostinho Neto aqui. Também é estranho de ver como uma fundação recruta membros. Fundação Agostinho Neto aqui na Bélgica está a recrutar membros para inserir nessa brincadeira do grande assassino. Meus irmãos, atenção, atenção, estou a avisar, estou a dar a chamar a atenção a esses nossos irmãos da Fundação Agostinho Neto. Retiram-se daqui na Bélgica, vocês vão lá em Portugal fazer esta fundação. Se continuar aqui na Bélgica, vocês vão criar problemas aqui. Nós não queremos matar ninguém, não queremos entrar nessa via, mas estamos aproximando na grande violência. Atenção, o 4-4 que viram lá contra a FNL agora vai passar aqui contra essas fundações todas, essa gente toda. Atenção, atenção, meus irmãos. Vocês se querem isto, vão em Portugal. Aqui não há lugar para esse tipo de fundação. Uma fundação não recruta membros dentro da sociedade. Uma fundação faz alianças, faz ligações, procura procura parceiros associativas. Não é um simples cidadão, não. Então, atenção, porque o 11 de novembro aqui foi celebrado como Dia de Agostinho Neto.
deram este dia, este festivo, na Fundação Agostinho Neto, que selecionou as pessoas que deveriam entrar e os que não podiam entrar. Foi seletiva esta festa. Dita festa, para mim não foi festa. Foi dia de reflexão. Mesmo que me convidasse, eu não ia. Vocês me viram na Embaixada da Angola, em Berlim, com o meu irmão Neves, Neves Quitando. Me viram lá, a contestar, até à noite. Portanto, eu não entro nessa brincadeira. E a maioria desses nossos irmãos vieram do Congo, não conhecem muito bem a história da Angola, a realidade da Angola. É por isso que estão a entrar nessa confusão. Estão aí no MPLA, estão aí nas fundações. Um verdadeiro angolano, um autêntico, que viu o sofrimento dos seus irmãos, que conhece a história da Angola, não entra nessas brincadeiras, não. Eu felicito aqui grandes cotas de todo o tempo. O meu irmão Eduardo Belo Wangombo e Gregório Tsumbombala e tantos outros nossos irmãos que estão aqui na Bélgica, em França, onde nunca permitiram serem escravos do MPLA. Aceitaram a miséria até o fim das suas vidas. Nunca trabalharam com o MPLA. O velho Scotty, Maquiesse, felicidades. Nossos irmãos Roger, Teca, os nossos irmãos, o nosso grande irmão também, Charleroi, que sempre está conosco nas manifestações. São grandes cotas. Eu parabenizo esta vossa determinação, esta audácia que vocês têm de defender, tintim por tintim, aquilo que vos pertence. Angola, na alma. Angola, no coração. Muito obrigado. Boa noite. Estamos juntos. A unidade, viva a unidade, viva a liberdade, viva a democracia, viva o povo unido. Unidos somos mais fortes. Muito obrigado. Senhora Massunguna da Silva Pedro, o vosso irmão na Bélgica. Obrigado. Tchau.